Tudo o que você aceita em silêncio, molda quem você se torna. E se você continuar tolerando o que te destrói, nunca vai construir a vida que merece. Você está exatamente onde aceitou estar. A vida que você vive hoje, as dores que carrega, as limitações que repete, as desculpas que abraça, não são acidentes. São permissões. Você não está preso, está tolerando. E enquanto tolerar, continuará preso. Tolerar é um voto silencioso. É o ato invisível de dizer, isso é aceitável. Mas não é. Nunca foi. O que você tolera, molda você. Você tolera a mediocridade? Ela se tornará seu teto. Tolerar um emprego que drena sua alma, uma rotina que mata sua chama, uma mente que repete as mesmas mentiras, é construir um império de conformismo com as próprias mãos. Cada pensamento que você repete é uma semente. E cada tolerância é uma água que a alimenta. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para conquistar. E só há uma razão pela qual ainda não está vivendo sua visão mais elevada, porque aceitou viver abaixo dela. Mas isso pode mudar agora. Você quer saber onde tudo começa? Na mente. Thomas Edison tolerou milhares de falhas, mas não tolerou viver sem luz. Walt Disney tolerou dívidas, rejeição, zombarias, mas não tolerou uma vida sem sonho. Abraham Lincoln tolerou a dor da perda, as derrotas políticas, as guerras internas, mas nunca tolerou a ideia de desistir daquilo que acreditava. O que esses homens tinham? Crença. Mas não uma crença frágil. Crença inabalável. Crença como aço. Crença como fogo. Eles olharam para um mundo que dizia não e responderam com um sim que incendiava a alma. Eles construíram impérios com tijolos de fracasso. E sabe o que os guiava? A recusa absoluta de tolerar uma vida menor do que aquela que imaginavam. Mas você, quantas vezes já tolerou menos? Quantas vezes você soube o que queria, mas aceitou o que apareceu? Quantas vezes você se traiu por medo de decepcionar os outros? Pare. Você não está aqui para agradar o mundo. Está aqui para acendê-lo. Olhe ao seu redor. Cada resultado é um espelho da sua mente. Você tolera o caos na sua rotina? Ele se instala. Você tolera relacionamentos que drenam sua energia? Ele se mantém. Você tolera trabalhar por um sonho que não é seu? Vai acordar todos os dias sentindo que está morrendo um pouco por dentro. E não, isso não é drama. Isso é realidade. A dor de tolerar o inaceitável é lenta, silenciosa, mas fatal. Porque ela mata sua fome. Mata seu fogo. Mata sua clareza. E sem clareza, você é um navio à deriva. Você precisa decidir, com a convicção de quem queima os navios atrás de si, o que você não vai mais aceitar? Qual padrão você vai quebrar? Que identidade vai enterrar, para que uma nova possa nascer? Tudo começa com uma decisão. Não uma decisão fraca, emocional, momentânea. Mas uma decisão de guerra. Uma decisão com sangue nos olhos. Uma decisão que diz, a partir de hoje, eu não tolero menos do que excelência. Essa é a raiz da verdadeira transformação. Mentalidade. É aqui que a revolução começa. Você acha que é seu corpo que te limita? Não. É sua mente que te sabota. E ela sabota porque você a treinou para isso. Você a treinou toda vez que aceitou um pensamento negativo. Toda vez que disse, não consigo. Toda vez que disse, é tarde demais. Toda vez que disse, não sou bom o bastante. Isso não é verdade. Isso é condicionamento. É o que Napoleão Hill chamou de a morte do desejo pela aceitação da derrota. Mas o desejo puro, é indestrutível. Ele pode ser abafado, sufocado, desviado, mas nunca destruído. E ele vive aí dentro. Mesmo que adormecido. Mesmo que escondido por anos de conformismo. Ele está aí. A pergunta é, você vai deixá-lo viver? Ou vai continuar tolerando o barulho das vozes que dizem que você não nasceu para mais? Mentalidade é escolha. É você olhar para o caos e enxergar possibilidade. É você ser o único no grupo que diz vamos continuar, quando todos dizem acabou. É você ouvir o eco do impossível e responder com ação. E sabe o que vem depois da mentalidade? Clareza. Porque agora que você parou de tolerar a confusão mental, a dúvida constante, a neblina da indecisão, agora você enxerga. Você vê o que quer. Você vê onde está. E o abismo entre esses dois pontos se torna visível. Clareza é luz. É como acender uma tocha em um túnel escuro. Você ainda não saiu, mas agora vê por onde sair. Ford dizia, se você pensa que pode ou que não pode, você está certo. E por trás dessa frase há um poder oculto. Só quem tem clareza do que quer, ousa acreditar que pode. Quem vive na dúvida, vive na estagnação. Quem vive na dúvida, vive sob comando alheio. Quem vive na dúvida, se torna prisioneiro das circunstâncias. Mas você não foi feito para ser prisioneiro. Você foi feito para ser criador. E criadores são perigosos. Criadores incomodam. Criadores quebram padrões. Criadores olham para a realidade e dizem, isso não é suficiente. Isso não me define.
Eu não tolero isso. E então, transformam. Mas clareza sem visão é luz sem direção. Você precisa ver além do agora. Ver além das dívidas. Além das limitações. Além das histórias que contaram sobre quem você é. Você precisa se ver lá, vivendo sua missão. Se movendo com propósito. Falando com autoridade. Criando com paixão. Liderando com verdade. A visão não é um luxo. É uma arma. É um escudo contra a distração. É o que te mantém firme quando tudo ao redor quer te puxar de volta para o antigo eu. E se você não cultivar essa visão, alguém vai plantar uma dentro de você, e você vai acabar construindo os sonhos de outra pessoa. É isso que acontece com quem tolera uma vida sem visão, trabalha para quem tem. E se você não cultivar essa visão, alguém vai plantar uma dentro de você, e você vai acabar construindo os sonhos de outra pessoa. Mas mesmo com visão, mesmo com clareza, você será testado. E é aqui que a maioria cai. Não por falta de talento. Não por falta de oportunidade. Mas por falta de resiliência. Resiliência é a prova final. É o crivo invisível que separa os que sonham dos que realizam. É a resistência em carne viva. A força que ainda se move mesmo quando tudo ao redor grita, desista. Porque haverá dor. Vai haver dias em que você vai duvidar até do ar que respira. Vai perder pessoas, dinheiro, tempo, paz. Vai acordar com o peso do mundo sobre o peito e ainda assim ter que levantar. E nesse momento, quando o chão estiver frio e o mundo parecer surdo, você vai descobrir quem você é de verdade. Você não se descobre nos momentos de conforto. Você se descobre nas ruínas. No escuro. Na solidão brutal de quem não tem ninguém para aplaudir. Resiliência não é força bruta. É força refinada. É o aço moldado no fogo. É você tomar pancada atrás de pancada, e continuar. Porque você sabe que a dor é passageira. Mas a rendição é eterna. Pense em Lincoln. Perdeu eleições. Perdeu filhos. Foi considerado louco, fraco, despreparado. E mesmo assim, continuou. Porque ele acreditava que sua missão era maior que sua dor. E isso é resiliência, não é só aguentar. É aguentar com propósito. É apanhar com fé. É perder, sem perder a fome. Winston Churchill disse, o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. E essa é a essência de todo império construído com alma. Você vai cair. Você vai se frustrar. Você vai se sentir ridículo. E ainda assim, precisa continuar. Porque a vida testa a sua fome. Ela quer saber, você quer isso mesmo, ou está só empolgado? E aí está o problema de quem tolera conforto. Eles confundem entusiasmo com comprometimento. Mas o mundo real cobra. Ele não entrega nada de graça. E se você não estiver pronto para ser esmagado, quebrado e reconstruído, você não está pronto para vencer. Resiliência é o músculo mais negligenciado da mente moderna. Estamos treinados a evitar a dor. A fugir do desconforto. A parar diante da primeira muralha. Mas as muralhas existem para separar os que querem dos que apenas dizem que querem. Você precisa aprender a amar a dificuldade. A ver nela a lapidação. A entender que cada fracasso não é um castigo, é uma preparação. Porque o que você tolera durante a dor, define o que você receberá depois dela. Tolere a autopiedade, e será consumido por ela. Tolere a desistência, e construirá um legado de nada. Mas tolere o desconforto com honra, e forjará dentro de si uma força que o mundo não pode quebrar. Você quer ser rico? Quer ser respeitado? Quer ser lembrado? Então entenda, não é o quanto você começa animado, é o quanto você aguenta sangrando. A resiliência não é a chama do início. É a brasa que continua queimando depois da tempestade. É o silêncio que caminha, firme, quando todos já pararam. É o espírito que diz, eu não vim até aqui para morrer na praia. Você se torna aquilo que tolera. E se você tolerar desistir, será sempre um quase. Quase conseguiu. Quase mudou. Quase venceu. Mas se você tolerar a dor com dignidade, se você tolerar as noites em claro, os nãos, os olhares de desprezo, os momentos sem aplauso, se você for capaz de continuar, mesmo sem ninguém enxergar, você se tornará imparável. Porque a resiliência esculpe uma versão sua que não pode ser derrotada. Ela quebra o antigo eu e forja um novo. E esse novo, não tolera mais nada que o diminua. Você vê? Não é sobre talento. Não é sobre sorte. É sobre quantas vezes você está disposto a levantar. Sobre quantas vezes você encara o espelho e diz, eu vou de novo, nem que seja rastejando. Essa é a alma dos gigantes. Essa é a fibra dos imortais. Essa é a alma dos gigantes. Essa é a fibra dos imortais. Mas para chegar até aí, até esse ponto onde a alma é rocha e o coração é aço, você precisa treinar.
A mente não se fortalece por desejo. Ela se fortalece por exposição. Exposição ao desconforto, à disciplina, ao silêncio, à renúncia. Mental Toughness, força mental real, é um processo. Não nasce em um seminário. Não se forma em uma manhã de motivação. Ela é construída, dia após dia, no laboratório da consistência brutal. Quer ficar forte mentalmente? Comece por parar de fugir da frustração. A frustração é um mestre disfarçado. Quando você enfrenta um desafio e quer quebrar tudo, desistir, correr, aí está a lição. A força mental começa quando você sente a tempestade por dentro, e ainda assim, escolhe caminhar. Você quer mais? Então anote isso, aprenda a dizer não. Não ao conforto imediato. Não às distrações. Não às pessoas que te puxam de volta para o antigo eu. Cada não que você diz a algo que enfraquece sua jornada é um sim silencioso à sua grandeza. Força mental é viver com intenção. E intenção exige renúncia. 2. Crie pequenos rituais de confronto. Acorde mais cedo do que gostaria. Termine o treino mesmo quando seu corpo implora para parar. Faça a ligação difícil. Escreva a mensagem difícil. Exponha-se voluntariamente ao desconforto. Quando você faz isso diariamente, o mundo começa a perder o poder de te intimidar. Você não fica menos sensível. Fica mais soberano. 3. Controle seu diálogo interno como se fosse ouro. A maneira como você fala consigo mesmo é o script da sua realidade. Se você se permite frases como eu sou assim mesmo ou isso não é para mim, você está hipnotizando sua mente para aceitar o fracasso como identidade. Mas quando você diz, com firmeza, isso é difícil, mas eu vou continuar, você está moldando o aço interno. Força mental não é ausência de dor. É domínio sobre o que você pensa da dor. 4. Encare cada desafio como uma alavanca, não como uma âncora. Não diga por que isso está acontecendo comigo. Diga, o que isso está tentando me ensinar. O vocabulário do fraco é problema, azar, injustiça. O vocabulário do forte é teste, lição, preparação. Essa mudança simples reconfigura sua mente para a guerra. 5. Cerque-se de exigência, não de conforto. Você não cresce ao lado de quem alisa suas falhas. Você cresce ao lado de quem exige sua melhor versão, mesmo quando dói. Ambientes moldam comportamento. E sua força mental vai ser limitada pelo nível de cobrança que você tolera ao seu redor. Se está cercado de conformismo, você adormece. Mas se está cercado de excelência, você desperta. 6. Use a adversidade como combustível. Mentalidade fraca enxerga a dor como inimiga. Mentalidade forte a transforma em impulso. Napoleão Hill escreveu que cada adversidade, cada fracasso, cada dor carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Você precisa plantar essas sementes. Você precisa olhar para a rejeição e pensar, isso vai me deixar mais afiado. Olhar para o fracasso e dizer, isso vai me fazer mais letal. Transformar o golpe em alavanca. Transformar a humilhação em foco. Transformar a perda em renascimento. 7. Cultive um propósito que valha mais do que a dor. Força mental real não vem do ego. Vem de propósito. Quando você sabe por que está lutando, você aguenta muito mais. Você ignora o cansaço. Você engole o orgulho. Você sangra sorrindo. Porque sabe, essa dor é o preço da missão. E missão é coisa de gente grande. 8. Medite no silêncio das suas decisões. O mundo moderno te quer distraído. A força mental nasce quando você desacelera o ruído e confronta seus próprios pensamentos. Não é sobre calmaria, é sobre clareza. Você não precisa estar calmo. Precisa estar lúcido. Porque lucidez é a base do autocontrole. E autocontrole é o escudo do guerreiro mental. Essas são as fundações. Mas força mental é construída no uso, não no conceito. É quando você recebe uma crítica destrutiva, e não reage. É quando tudo vai errado, e você não surta. É quando você vê a porta se fechando, e ainda assim continua batendo. Mentalidade é repetição. É treino. É esculpir uma nova identidade através de ação repetida até que se torne instinto. Você precisa se programar. Assim como treinaria um músculo ou aprenderia uma nova habilidade, você precisa reprogramar seus padrões mentais. E para isso, existe um único comando que tudo transforma. Eu não tolero mais pensamentos que me enfraquecem. A partir desse momento, você para de aceitar o velho script. Você deixa de ser vítima. Deixa de ser um espectador. Você se torna o arquiteto da sua psique. E quando sua mente é forte, o mundo externo perde o controle. Porque o verdadeiro império
não é o que você constrói lá fora. É o que constrói por dentro. A força mental não se adquire em um curso, nem se encontra em um fim de semana de imersão. Ela é forjada nas 1000 pequenas decisões que você toma todos os dias. É uma batalha silenciosa. Não tem plateia. Não tem aplausos. É uma guerra de atrito, entre o que você quer agora e o que você quer para sempre. E com o tempo, você muda. Você olha no espelho e já não enxerga mais alguém que se sabota, que desiste fácil, que vive buscando desculpas ou permissão. Você vê firmeza no olhar. Você vê alguém que aguentou firme quando tudo em volta pedia desistência. Alguém que escolheu continuar, mesmo sem saber como. Alguém que não apenas fala sobre força, vive com ela no sangue. Você entende que não precisa de motivação. Precisa de direção. De uma razão maior do que o medo. De um propósito que arde mais alto do que qualquer dúvida. Você para de correr atrás de resultados e começa a construir identidade. Você deixa de querer chegar lá e começa a agir como quem já é. Porque no fim das contas, a diferença entre quem realiza e quem apenas sonha está em uma escolha brutal. Não tolerar mais nada abaixo da sua grandeza.